Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo as informações hoje aí do dia 17 de janeiro, mercado de sexta-feira que fechou positivo em Chicago, entre 1,5% e 2% para soja e milho. Então fique com a gente acompanhando como foi esse mercado de sexta-feira. Mesmo com o petróleo tendo queda aí de 1,70%, o mercado ele acabou tendo notícias que alavancaram as cotações em Chicago. A recomposição técnica devido às últimas quedas aí no mercado também ajudou. Na segunda-feira nós temos um feriado na Bolsa Americana, quando o novo presidente americano tomará posse. Dessa forma, a gente tem o que a gente chama de feriado prolongado, ou seja, não teremos cotações sábado, domingo nem segunda. 3 dias aí que o mercado acaba se posicionando ou se preparando mais. Então o mercado sim procurou se posicionar para o mercado que terá uma pausa aí de 3 dias. Junto a isso, a preocupação com relação à safra argentina. Nós temos chuvas aí previstas aí para a segunda quinzena agora de janeiro, mas até o dia 23 as chuvas ainda não acontecem, somente em algumas regiões. Então o mercado aguarda realmente pela conclusão desse cenário chuvoso para a Argentina. Enquanto isso não estiver mais próximo, coisa de 1 a 2 dias, o mercado deve manter essa relação de risco. Por isso, a preocupação com a safra argentina e o posicionamento perante um período mais alongado e sem mercado fez com que o mercado trabalhasse positivo para os dois produtos. Nós vimos a soja fechar com alta de aproximadamente 1,5%, com quase 20 centes de alta na máxima. O fechamento foi em 15 centes. Dessa forma, nós tivemos o março fechado a 10,34. Para o milho, a alta chegou a quase 10,50 centes, fechando muito próximo dessa alta aí, hein, gente? 9,75, ganhos de quase 2%. O março fechou então a 484,25. O milho da B3 já teve um fechamento um pouco mais modesto, aí, com ganhos de mais ou menos 0,40%, 0,70%, o que trouxe um fechamento para março de R$ 76,70 e para maio de R$ 75,39. O mercado que hoje estava tão pouco ofertado, ao mesmo tempo que também estava com pouca demanda pelo produto. Então, o mercado que acabou andando mais de lado e que provavelmente gerou esse impacto aí em B3. Olhando o cenário aí, Chicago soja, Chicago milho, B3 e dólar, a semana funcionou da seguinte forma. A soja em Chicago acabou tendo alta de 0,85%, tendo forte impacto após o relatório americano de sexta-feira, que trouxe bons ganhos para a soja em Chicago. Mas realizações de lucro e uma safra cheia vinda aí pela América do Sul acabaram pressionando o mercado em determinado momento. Por isso a alta ficou somente em 0,85% na semana. Já para o milho, a alta foi de 3,03% na semana. Nós comentamos após a análise do relatório de sexta-feira passada que o cenário de estoques mundiais e americanos para o milho ele tem uma relação muito mais apertada do que está acontecendo com a soja. Então deveria sim ter uma maior pressão de alta ou melhor sustentação dos preços. E a gente observa pela alta aí mais acentuada do que da soja na semana. O dólar acabou sofrendo queda de 0,64% durante a semana, movimentado praticamente pelas questões aí do mercado externo, principalmente por notícias da economia americana. E o milho da B3, que chegou a bater suas máximas aí no dia 13, acabou voltando aí ao longo do final da semana e fechando em quedas aí de 1,60%. Parte disso está atrelado à demanda de exportação, que tem reduzido. Poucas empresas ainda comprando milho na exportação, e o milho tem ficado um pouco mais aí já de olho na questão de mercado interno, o que automaticamente reduziu um pouco dessa demanda pelo produto, pressionando os preços. Desde ontem a gente vê aí os prêmios se sustentarem, e hoje não foi diferente. O fevereiro mesmo teve ganho de 5 centes. E aqui é um fato importante da gente analisar. Mesmo com Chicago trabalhando em alta, subindo hoje, nós vimos os prêmios se valorizarem. Isso porque nós tivemos um mercado muito frio de ofertas no Brasil, trazendo o comprador de uma necessidade de ajudar um pouco aí na conta de prêmios para ajudar a melhorar os preços em reais. Com o dólar trabalhando em determinado momento do lado positivo, Chicago em alta e os prêmios aí estáveis ou levemente fortalecidos, nós passamos a ter ganho aí nos preços de soja. Nós observamos o mercado se valorizar na faixa de 2 a 2,5% para os preços praticados em março. Paranaguá, por exemplo, que na data de ontem foi cotada a R$ 132, hoje tivemos compradores a 135, o que representa uma valorização de 2,3%. Já na questão do milho, aí nós vimos um mercado um pouco mais travado e em queda.
Isso porque a demanda hoje estava mais ausente. E com poucos compradores, nós observamos que algumas praças acabaram tendo recuo nos preços. Outro fator importante é com relação à alta dos fretes para o interior, que faz com que automaticamente os preços também acabem caindo. Dessa forma, nós temos quedas aí na faixa de 1 a 2% de uma forma mais geral aí para o milho. O dólar fechou praticamente inalterado, né? O ganho foi irrisório, 0,10%, fechamento a 6,0610. Mas aqui fica uma questão importante como ele variou, né? De 6,0290 a 6,09. O principal fator positivo aí com relação ao dólar foi um posicionamento também, a questão da eleição em relação com a posse do novo presidente americano. Bons números que na semana saíram tão positivos aí para a economia americana e também para a economia chinesa, acabaram trazendo o dólar por um viés aí mais sustentável. Mas em relação ao dólar, muita coisa tem para acontecer ainda, né? Nós temos aí que ver como é que o Brasil vai se suportar nesse primeiro trimestre aí, com relação à redução ou o controle das despesas fiscais e até mesmo como vai ser o início do governo do novo presidente americano. Olhando o cenário aí de clima, nós observamos o quê? Que as chuvas atingem boa parte, ou praticamente todo o Paraná, olhando o cenário até o dia 23. Aquela região mais ao sul do Mato Grosso do Sul, que também estava precisando de chuva, deve receber mais ou menos em torno de 30 a 40 milímetros. O Rio Grande do Sul, na região mais noroeste, já tinha recebido um pouco de chuva esses dias, e agora deve ter recebido um pouco mais de chuvas na região nordeste do Rio Grande do Sul e na região sul. E na Argentina nós ainda teremos regiões com chuvas e algumas regiões aí que ainda vão precisar de chuvas. E algumas regiões onde não teremos chuvas, pelo menos olhando o cenário até o dia 23. As chuvas elas acontecem de uma forma mais generalizada após a data do dia 23. Mas até lá o mercado vai ficar tradando um pouco aí dessa questão de instabilidade climática. Por hoje a gente vai ficando por aqui, né? O mercado novamente aí se precificando ou se ajustando à questão da presidência americana. Segunda-feira nós temos a posse do novo presidente de lá, atrelado a um feriado aí na segunda-feira, o que deixa o mercado praticamente 3 dias aí sem cotações. Então o mercado procura, obviamente, um posicionamento perante essa situação. E até mesmo por uma redução de estoques americanos e mundiais, aí, tanto para a soja quanto para o milho, uma questão climática na América do Sul que o pessoal ainda se preocupa em relação à Argentina, ajudou a dar sustentação no mercado para hoje. Claramente tem muita água ainda para passar ainda embaixo dessa ponte, né, para a gente definir realmente qual vai ser o tamanho da safra da América do Sul, como é que vai ser o comportamento dos produtores aqui no Brasil, onde ainda se mostram mais cautelosos. Também teremos que analisar como será a posse do novo governo americano, quais serão as medidas que ele irá trazer para o mercado, haverá ou não retaliação da China. Então um ano ainda bastante obscuro e bastantes incertezas dentro do nosso cenário. Mas lembre-se, estamos aí diariamente trazendo os vídeos para vocês se manterem informados e atualizados com o que tem acontecido. Não se esqueça de curtir o vídeo caso tenham gostado, compartilhe com seus amigos, assim vocês também levam para eles a informação. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.